Rússia afirmou hoje que a Finlândia e a Suécia vão enfrentar represálias caso entrem na OTAN. A ideia dos países de entrar para a OTAN, aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países, já causou um desconforto na Rússia. O Kremlin deixou claro que vai tomar medidas militares caso isso aconteça. Entre as ações está o reforço no contingente, incluindo armas nucleares no Mar Báltico. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Quero pedir desculpa hoje porque eu estou muito resfriado, estou com um pouco de dificuldade de respirar, para falar também fica complicado. A temperatura cai muito bruscamente aqui no Rio de Janeiro, um dia está 38 graus, outro dia está 20 e é complicado. Não há saúde que dê conta dessas mudanças bruscas de temperatura. Creio que isso daí é efeito da aproximação desse astro que vocês conhecem muito bem. Mas hoje o assunto é outro. Vamos falar sobre Parravicini. Como dito, hoje vamos falar sobre Parravicini, o Nostradamus argentino. Irei trazer uma profecia muito impressionante sobre o futuro da Europa, da América. Isso que está acontecendo hoje na Ucrânia poderá ser prelúdio de algo muito maior e que com certeza afetará todo o mundo. Creio que estamos em um momento crítico que poderá trazer consequências gravíssimas para toda a humanidade. E isso será apresentado nesta profecia de Parravicini. Vamos ver. A Europa chamará e a América vai cair. A Rússia cairá sobre ela e ela sofrerá terríveis discrepâncias. Não confundir com o fim americano. A Argentina sentirá seu corpo quebrado. Profecia de 1939. A legenda é clara. Parece muito que Parravicini previu o que está acontecendo hoje. Primeiro a Ucrânia, depois a Europa. Em análises anteriores, vimos que a guerra poderá se alastrar pela Europa e depois o próprio Estados Unidos poderá sofrer um duro golpe. É imprescindível que vocês assistam aos outros vídeos, pois as profecias de Parravicini são encadeadas, uma complementa a outra. Irei deixar uma lista com todos os vídeos que já fiz analisando as profecias de Parravicini sobre a Rússia. Então, o que temos na legenda? Vamos por partes. A Europa chamará e a América vai cair. É muito claro. Atualmente, estamos vendo que a Finlândia e a Suécia devem fazer parte da OTAN e a Ucrânia foi supostamente invadida por causa do mesmo motivo. E a Rússia já anunciou que, caso isso se concretize, eles irão tomar medidas militares que visam proteger o seu território, movendo tropas e armas para as fronteiras desses países. O artigo 5º da OTAN prevê que, caso uma nação seja atacada, todos os membros devem proteger aquele que foi atacado. Parece que Parravicini previu exatamente essa situação em que um país membro da OTAN é atacado e clamam para que os Estados Unidos honre o artigo 5º. O trecho seguinte mostra que a Rússia cairá sobre os Estados Unidos. Vemos isso em profecias anteriores, como por exemplo nesta aqui. Vamos ver. A guerra tomará um rumo comunista e devastará a Europa e a América. Ele ainda diz para não confundir com o fim da América. Então, apesar de tudo, ainda não será a queda final dos Estados Unidos. Depois, Parravicini fala sobre a Argentina que estará quebrada. Porém, creio que todo mundo sofrerá com uma guerra que tome tamanhas proporções. O desenho profético também diz muito. Vejamos. Temos a palavra átomo no topo, seguida de uma espiral e algo como um canhão que talvez esteja disparando ali de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, não sei bem. Mas perceba que tem uma linha rasgando, dividindo o coração em duas partes.
E essas partes contêm as letras A e E. A de América e E de Europa. Temos também esse objeto que interpreto como sendo um míssil ou uma espada que atravessa o coração e o faz sangrar. E o desenho termina com uma seta apontando para a palavra Rússia. Temos também, de forma bem clara, algo que aparenta ser a letra Z acima das letras A e E. Todos sabem que os russos adotaram essa letra para identificar seus veículos e evitar o fogo amigo. Só que isso tomou bastante proporção e tornou-se um símbolo. Isso está sendo usado por pessoas comuns e influentes para demonstrar apoio a Putin e a invasão da Ucrânia, que foi apelidada como Operação Z. Muitos especulam aí sobre o significado dessa letra, mas o próprio Kremlin disse que seria uma referência a Zapad, ou seja, Oeste ou Ocidente, para onde as tropas estão rumando. Isso casa perfeitamente com a interpretação profética. Então o que temos é a Operação Z rumando para o Ocidente. Impressionante. O desenho dá um panorama geral do que poderá ocorrer, complementando a legenda. A Rússia poderá alcançar grande êxito usando seu vasto arsenal nuclear, com mísseis hipersônicos e armas que a gente desconhece, como sugerido pela própria profecia ao colocar a palavra átomo no topo do desenho. Especula-se que os russos estejam na vanguarda no desenvolvimento de armas escalares. Por exemplo, as armas eletromagnéticas, como vocês podem ver nas reportagens ao lado, seriam apenas umas de muitas que podem fazer parte do arsenal russo. Essa arma, amigos e amigas, seria capaz de gerar um forte campo eletromagnético, capaz de derreter qualquer dispositivo eletrônico, sem causar danos algum ao ser humano. Se detonada a grandes altitudes, poderá deixar uma grande cidade como São Paulo às escuras. Claro que isso tudo hipoteticamente, pois nunca viram uma arma dessas em ação em grande escala. Parravitini pode ter previsto isso nesse desenho, quando coloca a palavra átomo lá em cima, seguida de uma espiral. Parece que o que temos aqui é um míssil que sobe, como demonstra os riscos, e é detonado na atmosfera, exatamente como manda o manual de uso desse tipo de arma, né? É claro que eles têm um ou muitos trunfos na manga. Se não o tivessem, não teriam dado um passo tão ousado com essa ofensiva na Ucrânia. Trunfos esse, talvez econômicos e militares. O rublo, a moeda russa, subiu após Putin exigir pagamento por gás na moeda deles, excluindo o dólar da jogada. Do ponto de vista militar, o próprio Putin disse o seguinte, abre aspas, quem quer que tente interferir conosco, e ainda mais para criar ameaças ao nosso país, ao nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e o levará a consequências como vocês nunca experimentou em sua história. Parravitini, em 1972, nos alertou que esse momento chegaria, a nova ordem. Tudo o que está acontecendo hoje é para quebrar a hegemonia da ordem unipolar americana. Nasce uma nova ordem multipolar. China, Rússia e outras nações importantes pretendem derrubar a ordem vigente, sobretudo na economia. Claro que poderá haver graves consequências, como revelados por Parravitini. Amigos e amigas, a profecia é muito clara e faz referência a algo que estamos vendo hoje, que muitos não entendem. É que isso não começou agora, nem em 2014 com o Euromaidan, ou mesmo em 2008 com a Guerra da Geórgia. Isso começou há muito tempo. O ódio gera mais ódio. Nunca haverá paz nesse planeta enquanto houver exércitos, ambições desenfreadas e egoísmo. A Primeira Guerra Mundial não terminou em 2018. O ódio e os ressentimentos ficaram guardados
e alimentou a fúria de uma geração. Isso foi essencial para que houvesse uma Segunda Guerra Mundial e o apoio a Hitler. A Segunda Guerra Mundial também não terminou em 1945 com o fim do nazismo. O que aconteceu depois da Segunda Guerra, com a polarização do mundo, os ressentimentos gerados durante a Guerra Fria, o colapso da União Soviética, o imperialismo americano, são combustíveis, são elementos para continuar aquilo que começou lá atrás, em 1918, na Primeira Guerra Mundial. Não seria surpreendente se acontecesse um novo conflito de proporções globais. Mas o que muitos fazem é justamente tentar apagar fogo com combustível. Dizem querer acabar com a guerra, mas fornecem mais armas. Dizem querer um mundo unido, mas criam alianças militares. E enfim, usam os mesmos artifícios de sempre. São os mesmos movimentos que não fizeram outra coisa a não ser gerar guerras. Por isso que digo, amigos e amigas, eles não querem acabar com as guerras. Guerras são lucrativas e ainda diminuem o excesso populacional. Para além dos países, há uma corrente energética alimentada durante milhares de anos e mantidas por milhões de indivíduos nesse planeta. São sentimentos que vibram e irão manifestar-se no campo físico mais cedo ou mais tarde, caso não haja uma mudança drástica na consciência coletiva, ou seja, na expansão da consciência em direção à paz. Mas como fazer isso se o mundo inteiro é mantido em uma hipnose materialista, fazendo que cada um preste atenção apenas no próprio umbigo? Sentimentos de inveja, egoísmo, querer o que é do outro, que enfim isso repercute no plano astral, alimentando essas correntes energéticas deletérias e irá manifestar-se em mais guerras no plano físico. Amigos e amigas, creio que nós vamos ser deixados à própria sorte para colher exatamente aquilo que semeamos. Aprenderemos a amar o nosso próximo através da dor. O vídeo anterior trouxe uma análise muito importante sobre mensagens subliminares e programação preditiva em 2 seriados famosos, nos Simpsons e em Além da Imaginação. Fiquei estupefato com o que descobri e recomendo fortemente que assistam ao vídeo em questão clicando no card acima, caso ainda não tenha assistido. Bom, é isso, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.